Glória a Deus, aleluias. Eu quero cumprimentar toda a igreja com a paz de Cristo Jesus. Amém. Amém, amém, igreja? Amém. Eita, maravilha. Os irmãos já chegaram? Quero cumprimentar também os nossos irmãos internautas que nos acompanham através da rede CBA, essa rede que tem chegado a tantos lugares, não é isso? Tem chegado tanto perto como longe, tanto na Europa como no Brasil, como em vários continentes. Então, você que está nos acompanhando através da rede CMA, que Deus possa abençoar a sua vida, casa e família. Ou aqueles que estão nos acompanhando também através do nosso Facebook, que Deus também possa abençoar a vida, a casa, a família de cada um. Hoje nós estamos aqui dando início a mais uma aula de EBT. Para quem não sabe, EBT é Escola Bíblica para Todos. Então aí nós temos aí uma escola bíblica para todos, homens, mulheres, jovens. E vamos aprender hoje uma lição maravilhosa, como sempre temos aprendido aqui, uma lição melhor do que a outra. Amém? Hoje, como já foi falado, é a lição de número 13. Creio que já deve estar no telão. A lição de número 13, que tem por título, vamos lá numa só voz toda a igreja, quem sabe? No 3, hein? 1, 2, 3... Então temos aí o título da nossa lição de hoje, que é as orações dos santos no altar de ouro. E hoje nós vamos entender o porquê o altar é de ouro, porquê que é a oração dos santos e porquê que ele está relacionado aí dentro do tabernáculo. Nós já aprendemos aí outras lições, aprendemos aí na lição de número 11, foi a lição passada, aprendemos aí a mesa dos pães da proposição. Na aula de número 10, aprendemos também o candelabro. E nós estamos aprendendo hoje a terceira mobília que está ali dentro do tabernáculo. Então, lição de número 13. Dado em vista que nesta lição nós temos os objetivos da lição e também esta lição ela é mais reduzida, porque as outras lições até aqui tinham sempre 3 tópicos, 3 pontos. Nessa lição vai ser reduzida, vai ser 2 pontos. E o ponto 1 vai ser dado hoje, nos sábados. Vamos dividir em dois pontos, porque só tem 2. Então, no ponto 2 vai ser na terça-feira, é a continuação. Então, é necessário que você está nessa aula assistindo, acompanhando, anotando. É muito importante também que você esteja na terça-feira, somente por motivo de trabalho ou doença, se você assim não puder estar. Mas também, se puder estar, não estiver presencialmente, através da rede CMA também tem sido um manancial de águas vivas para pessoas que estão do outro lado. Então, aí nos objetivos específicos, podemos ver aí no ponto 1, que é mostrar que somente o sumo sacerdote poderia entrar no lugar santíssimo. E no ponto 2, reconhecer que as orações dos santos são qual incenso precioso. Então, 2 objetivos, hoje vamos tratar somente no objetivo 1 e os seus subtópicos. A partir de agora, no ponto 1, vamos encontrar daqui a pouquinho 4 subtópicos muito importantes que o cristão deve aprender, deve anotar e guardar na tábua do coração. Leitura bíblica em classe. Nós podemos ver aí que foi lido já aqui na leitura oficial, em Levítico capítulo 16, versos do 12 ao 13, e também em Apocalipse, no capítulo 5, versículo 6 em diante ao 10. Também temos o nosso texto áureo, que é o nosso texto de ouro. Quem é das EBDs, Escola Bíblica Dominical, vai saber isso aí. Texto áureo é o texto de ouro. Então, vamos lá então todos juntos recitar aqui mais uma vez o texto áureo em uma só voz, no 3. 1, 2, 3.
em Hebreus capítulo 4, verso 16. E textuário também temos a nossa verdade prática. A verdade prática vai passar agora. Verdade prática está nos dizendo assim: a oração, qual incenso precioso, é a maior oferenda que podemos apresentar ao Pai Celeste, através do Senhor Jesus, com a ajuda do Espírito Santo. Então é uma verdade prática, é necessário nós praticarmos esta verdade e colocarmos também em nosso coração. O ponto central, olha só o que diz o ponto central: a oração, qual incenso precioso, é a maior oferenda que podemos apresentar a Deus. O ponto central então passa ali um pouco da verdade prática, para então entrarmos na introdução da lição de hoje. Introdução, agora sim, vamos dar início a esta aula de número 13 e entendermos algumas coisas. Ali em vermelho está nos dizendo assim: no Antigo Testamento, o incenso era a oferenda mais preciosa e excelente que se podia oferecer ao Senhor. Ali no limiar, no lugar santíssimo, o sacerdote entrava com temor e tremor para adorar a Deus com um incenso preparado exclusivamente àquela ocasião. Hoje, o sacrifício mais sublime que devemos oferecer ao Senhor são as orações, súplicas e ação de graça. Eu creio que todos sabemos que hoje nós não estamos mais no tempo da lei, estamos no tempo da graça. E quando eu estudava esta lição, quando eu me deparei com a introdução, eu fiquei um pouco triste. Eu fiquei um pouco triste porque na lição nos diz uma verdade, que o sacrifício mais sublime que devemos oferecer ao Senhor são as orações. Agora, se nós sabemos que as orações é o sacrifício mais sublime que devemos apresentar ao Senhor, a pergunta é: por que não oramos? Por que não temos essa comunhão com o nosso Deus? Hoje é necessário nós entendermos uma coisa: a oração, ela não é uma obrigação. Orar não é uma obrigação, mas orar é uma necessidade. Aleluias. O cristão que não ora, ele não tem relacionamento com o Pai. Outro dia aqui na oração dos obreiros, o nosso pastor presidente, ele nos falou algo que foi muito forte e ficou gravado aqui no coração de todos os obreiros. Ele nos disse assim, que a oração, ela é o oxigênio do cristão. Assim como nós não conseguimos ficar sem respirar, às vezes podemos fazer essa pergunta e com certeza 1 minuto você consegue ficar sem respirar, 2 minutos, 3, quem tem um pulmão aí novo, limpo. Mas a partir do 4º e 5º minuto você não consegue ficar sem respirar. Então, se nós não conseguimos ficar sem respirar, nós necessitamos do ar para sobreviver. Porque também nós não oramos para ter relacionamento com o nosso Pai. Porque o que nos atrai ao Pai, o que dá a presença ao Pai, é a oração. Então já saiba nesta noite que se você não gosta de orar, já tem algo errado. Nós devemos ter uma necessidade urgentemente de orar. Orar para quê? Eu não sei o que eu vou falar.
Meu irmão, na verdade, orar é você não recitar um texto escrito como algumas religiões fazem, mas orar é você abrir o seu coração, é você dizer aquilo que você quer, assim como um filho fala para o seu pai. Porque eu tenho as minhas filhas e eu sei exatamente daquilo que elas precisam, mas se a minha filha chegar e ficar só olhando para mim, eu sei o que ela precisa, mas se ela não abrir a boca dela, eu não vou entregar aquilo que ela precisa. Aleluias. Então nós já podemos aprender que o Pai, o nosso Deus, Ele sabe exatamente o que você, o que eu, o que cada um aqui necessita. Mas para Ele entregar nas nossas vidas é necessário nós abrirmos a nossa boquinha. Agora, é triste ver a oração, porque eu confesso que quando eu vi isso me chocou aqui na lição. Porque nós vemos que quando é batido a sineta, em todas as igrejas, não é exclusivo aqui na nossa, mas nós vemos que muitos já estão não orando com seus joelhos, mas muitos já estão assentados nas cadeiras, muitos já estão em pé. Na hora da pregação, muitos não estão dentro do templo, mas estão em qualquer outro lugar. Por quê? Porque não estão com comunhão com o nosso Deus. E neste século 21, sabe o que tem nos separado da comunhão com Deus? É a internet, é o telefone, que às vezes até mesmo dentro da casa de Deus, a nossa mente está longe da presença dEle. Só que nós vamos aprender que o sacrifício mais sublime que podemos oferecer a Deus não é outra coisa senão a oração. Aleluias. Então é muito importante nós aprendemos nessa noite que orar não é obrigação, mas orar é uma necessidade. Se você não ora, você não tem comunhão com Deus. Se você não ora, você não consegue almejar as suas conquistas. É necessário orar. Aleluias. Eu olhando essa lição, eu falei: Senhor, que lição dura e difícil, mas esta lição é o que realmente a igreja de Cristo precisa. Porque Deus, Ele tratava o povo de Israel, e vocês vão observar no Antigo Testamento, que sempre quando o povo afastava de Deus, Deus mandava um juízo, para que o povo então voltasse para Deus. E eu creio que Deus ainda faz dessa mesma maneira. Ele quer chamar a nossa atenção, como é necessário nós orarmos, buscarmos, termos comunhão com o nosso Deus. E eu já quero dizer para vocês aqui, ontem à noite, Deus fez um mover aqui na oração extraordinário, que nós saímos aqui impactados. Deus moveu aqui através das orações, porque se Deus esperasse a igreja encher para começarmos a movimentar, orar, nós nunca iríamos orar. Mas isso tem que partir de mim, de você, começar a orar, clamar pelo avivamento, não se conformar, porque aí sim Deus, Ele vai ouvir as nossas orações. Amém? Então, dada essa introdução, vamos entrar para a lição. Aqui no ponto 1, nos diz aí, o lugar santíssimo. Olha só o que está escrito: para se oferecer o incenso ao Senhor, 3 coisas eram necessárias. Primeira, o lugar. Segundo, o altar. Terceiro, a cerimônia. Então não era simplesmente chegar e oferecer um incenso de qualquer maneira. Deveria, primeiro, ter um lugar específico, certo. Segundo, no altar de ouro. Terceiro, existia por trás uma cerimônia que era feita, que nós vamos aprender. E aqui no ponto 1 nos diz: apenas o sumo sacerdote estava autorizado a conduzir este ato de adoração. Então vemos que no lugar santo os sacerdotes poderiam entrar. E nós vemos que
o altar de ouro, como diz na lição, ele estava no lugar santo, mas ele pertencia à mobília do lugar santíssimo, que fazia uma só. Então no lugar santíssimo estava ali a presença de Deus, a arca da aliança, e passado o véu, no limiar estava o altar de ouro. Então nós vamos aprender aí que somente o sumo sacerdote estava autorizado ali a oferecer a adoração através do incenso. E um rápido panorama do tabernáculo. Eu sei que muitos já sabem, mas eu gosto sempre de trazer um panorama para entendermos melhor como funcionava o tabernáculo, porque se for perguntar por aí, tem muito cristão que não sabe o que é o tabernáculo. É por isso que nós não podemos faltar nas aulas de EBT. Então o tabernáculo, vamos olhar o altar do incenso. Olha aí, como se dividia o tabernáculo. Então nós vemos aí, aqui na figura mais embaixo, que ali era o tabernáculo, ali estava fechado, e eu ilustrei ali de 1 a 9, com as características do que cada coisa representava. Aqui no ponto 1, podemos ver que era o pátio, ou átrio, que chamava o átrio. Aqui somente os sacerdotes, o sumo sacerdote, os levitas e aqueles que vinham oferecer sacrifício poderiam entrar. Ali no ponto 2 vemos a pia ou a bacia de bronze. No ponto 3, o altar do sacrifício ou o altar também do bronze. Agora aqui, saindo do átrio, entrando no lugar santo, olha o que nós encontramos. No ponto 4 é o lugar santo. No ponto 5 ficava, à esquerda ficava de quem entra o candelabro, à direita ficava a mesa dos pães da proposição, de quem entra para o lugar santo, e logo à frente, entre o candelabro e a mesa da proposição, ficava essa peça que nós vamos dizer e falar hoje, que é o altar de ouro. Passado o altar de ouro, ali no limiar, aonde a cortina, o véu estava do outro lado, vemos ali a presença de Deus representada na arca da aliança. Então olha que simbologia encontramos aqui, e hoje vamos tratar do altar de ouro. Aqui, como já falamos, o candelabro à esquerda, o altar de ouro e a mesa dos pães da proposição. Vamos avançar. 3 mobílias que faziam parte do lugar santo. Agora, subtópico 1 nos diz: embora o altar de ouro estivesse no lugar santo, era considerado também parte da mobília do lugar santíssimo, juntamente com a arca da aliança. Então nós já falamos aí que ele era parte da mobília, apesar de estar no lugar santo. Eu confesso que alguns tempos atrás eu pensava que ele pertencia ao lugar santo, mas ao decorrer das lições vendo, nós podemos ver que ele não pertence. Apesar dele estar no lugar santo, ele pertence à mobília do lugar santíssimo. Então Deus, ele disse para Moisés, para a construção do altar de ouro. E é claro que nós não vamos aqui ficar detendo nas medidas que foram feitas, porque isso aqui não nos interessa muito falar sobre as medidas, mas alguns detalhes que nos chamam a atenção é que as medidas foram medidas específicas. Deus disse: olha, faça a altura de 90 centímetros ou 2 côvados, faça o comprimento de um côvado ou 45 centímetros, faça a largura de um côvado ou 45 centímetros, porque traduzindo para a nossa simetria hoje, nós falamos em centímetros, mas antigamente se usava côvado. E como o tabernáculo era móvel, claro que eles não iriam carregar sozinhos o altar, a arca da aliança, o tabernáculo. Então Deus mandou também fazer ali as 4 argolas, os 2 varais, para quê? Para colocar entre
uma argola a outra para se carregar. Sabemos que o tabernáculo era móvel e por isso em todas as mobílias vai ser necessário fazer esse tipo de locomoção. Aqui no subtópico 3, estamos decorrendo sobre aspectos de fundamental importância do altar de ouro para entendermos, para assim aplicarmos a lição. Então olha só, subtópico 3 nos diz: a composição do incenso. O incenso destinado ao altar de ouro não podia ser usado indistintamente, era de uso exclusivo do Senhor. A receita do perfume não constituía nenhum segredo, todavia, se alguém o reproduzisse para uso profano, seria severamente punido. Então nós vemos aí que Deus ele deu a receita, ele disse como construir, né? E no subtópico passado, no 2, nós vamos ver também que madeira foi, que tipo de madeira foi. Foi o mesmo tipo de madeira da mesa da proposição, dos pães da proposição, que era o que? A madeira de acácia. Por quê? Porque como já foi falado na lição passada, nós vemos que Deus ele especifica o tipo de madeira, que madeira de acácia era uma madeira mais resistente. Como assim? Ela se encontrava no deserto, era um local de difícil acesso, mas era uma madeira difícil de trabalhar. Ninguém gostava de trabalhar com esse tipo de madeira. Por quê? Porque ela tinha espinhos, era áspera. Enfim, era uma madeira difícil de trabalhar. Porém, era uma madeira resistente, porque nós sabemos que no deserto de manhã faz calor e à noite faz frio. E como Deus já sabia que o tabernáculo iria ser móvel e que o coração duro do povo ia ficar 40 anos andando para lá e para cá, Deus escolhe um tipo de madeira específico. Essa madeira vai ser mais resistente, essa madeira vai ser mais forte do que a outro tipo de madeira, porque também a madeira era uma madeira medicinal. Nós já falamos aqui na outra aula passada. Era uma madeira que provavelmente ela não iria contrair parasitas, bactérias, fungos. Mas também Deus não simplesmente colocou o altar de ouro, como diz na lição, uma madeira pura, não. Ele falou, reveste de ouro. E aqui nós já podemos observar que fala da natureza de Jesus, apontando para Cristo. Por quê? Porque na natureza de Cristo, a madeira simboliza a humanidade de Cristo, e o ouro simboliza a divindade de Cristo. Por isso, depois que foi revestido de ouro, Moisés ungiu, e ali passou a ser coisa santa. Então não se podia brincar, não se podia entrar de qualquer maneira. E nós vemos aí no episódio, em algumas aulas anteriores, que os filhos do próprio sumo sacerdote foram entrar para oferecer fogo estranho e morreram imediatamente. Então nós vamos ver aí que a receita que Deus dá aqui no subtópico 3 é uma receita específica, e esta receita não podia ser repetida para uso próprio. O sumo sacerdote, os levitas não poderiam usar esta receita para, por exemplo, colocar em suas casas, para colocar incenso, para fazer um cheiro suave, não. Porque através dessa receita, Deus queria dizer alguma coisa para o povo. E é isso que nós vamos entender nesta noite. Agora, e se alguém que não estivesse também autorizado a oferecer incenso entrasse? Nós vemos aí, num exemplo que foi colocado ali em vermelho, o que aconteceu numa passagem rápida, lá em 2 Crônicas, capítulo 26, verso do 16 ao 21. Olha só o que está escrito. Vemos que o rei Uzias entrou no templo para queimar incenso no altar de incenso. Agora veja bem, o rei Uzias entrou no templo para queimar
incenso. Agora a pergunta que eu faço é: quem poderia entrar no tabernáculo ou no templo? O rei podia entrar? Vamos lá, igreja, o rei poderia entrar? Não, né? Mas ele era rei, não era? O rei não tinha todo o domínio, ele não poderia entrar? Não, certeza? O rei não poderia entrar. A Bíblia vai dizer então que o rei Uzias, durante o reinado dele, quando ele é designado rei, ele só faz boas coisas aos olhos do Senhor. Ele fortifica a casa de Deus, ele luta contra os inimigos de Deus, contra os filisteus. O exército cresce, o exército do reinado de Uzias, e ele faz grandes coisas. Só que a fama vai se espalhando, e dentro do seu coração vai criando um ego. E é isso que nós devemos tomar cuidado, porque não é porque ele era rei que ele tinha o direito de entrar ali, porque ele conhecia a lei, ele sabia de quem poderia entrar ou não. Só que a Bíblia fala que um dia ele imaginou que ele poderia entrar, porque ele era rei, e porque ele já havia ganhado inúmeras batalhas. A Bíblia então diz que ele pega o incenso no incensário e entra dentro do templo para oferecer o incenso ao Senhor, coisa que Deus havia proibido. Deus havia dado uma série de normas, condutas em Levítico para Moisés, do que podia e do que não podia. Então, quando o rei vai entrar no templo, a Bíblia diz que o sacerdote e mais 80 sacerdotes entram logo junto com ele, porque eles sabiam da importância de não oferecer qualquer coisa para Deus. Então, entrando ali no templo, eles resistem ao rei. Só que o rei também não queria resistir. O rei não queria, o rei queria fazer da maneira dele. Meu irmão, coisa ruim é quando nós não obedecemos a palavra do Senhor, quando queremos fazer do nosso jeito, da nossa maneira. Não é porque ele era rei que ele tinha a autoridade para entrar ali. Se tem uma coisa que nós devemos observar, é que devemos respeitar as condutas, as normas daquilo que Deus falou para nós. Se existem condutas e normas, para que desrespeitar? Para que contrariar o Senhor? Parece que queremos testar a Deus. Então, nesse teste que ele quis fazer a Deus, ele teve a infelicidade de ficar enfermo instantaneamente. Então a Bíblia diz que ele resistiu, os sacerdotes ali resistiram de não deixar praticar aquele ato, e a Bíblia diz que instantaneamente a lepra, na testa. Meu irmão, Deus ainda está mandando lepra na testa de desobediente. Ainda Deus manda lepra na testa de desobediente. Tem muito desobediente hoje em dia dentro das igrejas, que não querem obedecer às regras, às condutas de como se portar, de como fazer, mas ainda Deus está mandando lepra. Cuidado, não podemos brincar com as coisas do Senhor, fazer de qualquer maneira. E no livro de Levítico, nessa lição, nós vamos ouvir sempre essa mesma, quase que um bordão, que devemos fazer as coisas com excelência. Por quê? Porque Deus não aceita nada de qualquer jeito, meu irmão. Se o ser humano, se o seu patrão lá no seu trabalho, se você fizer o serviço de qualquer jeito, ele passa lá e ele vai falar assim: olha, está errado, faz de novo. Se o ser humano não aceita as coisas de qualquer jeito, imagina o nosso Deus, que é 3 vezes santo. Ele merece toda a excelência das nossas vidas. Agora, quando a lepra sai na testa do rei, ele fala: opa, realmente Deus ainda pune. Então a Bíblia diz que ele se apressa em sair. Mas quando ele se apressa em sair, a Bíblia diz que Deus não tirou a lepra do desobediente. Deus não teve misericórdia no tempo da lei, não. Claro que hoje nós vivemos no tempo da graça. Você imagina só, não estava ninguém aqui. Então a Bíblia diz que até o fim da sua vida ele esteve lepra.
E nós aí já sabemos o que um homem leproso no Antigo Testamento sofria as consequências. Então ele teve que mudar, ficar numa casa separada, ser sepultado, separado. É uma coisa terrível. Por quê? Porque desobedeceu ao Senhor. Então nós vemos aqui na lição que era uma receita de uso exclusivo para Deus. Deus não aceitava que esta oferta de incenso seria em qualquer lugar, em qualquer casa, em qualquer ocasião. Não, era simplesmente no lugar, no tempo certo do Senhor. Então olha só, agora entre esta receita, nós vamos ver aqui a composição do incenso. Olha só, a composição do incenso, Deus revelou a Moisés como o incenso deveria ser feito, os elementos e a quantidade. Agora eu queria sua atenção, porque, meu irmão, eu estudando essa lição, eu perguntei, para que Deus quis estes elementos, essas especiarias? Para que o Senhor colocou tantos nomes difíceis para o povo ir buscar e fazer para um incenso tão, digamos assim, na nossa lógica, simples? Pensamos que o incenso era algo simples, mas não. Todas as coisas dentro do tabernáculo tinham as suas funções. Então nós vamos ver que na receita do incenso tinha, primeiro, estoraque, segundo, ônica, e o terceiro, galbano. Agora, Deus queria dizer alguma coisa para os seus filhos, o seu povo, através dessas receitas. Então nós vemos aqui no estoraque, olha só, a estoraque é uma resina encontrada no Oriente, não era de fácil acesso, ou seja, não estava próximo, estava longe, estava distante, não estava em lugar de fácil acesso, onde todos viam, não, era necessário fazer o que? Esforço. Era necessário o quê? Se deslocar aonde ele estava. Era necessário fazer o quê? Se movimentar. Por quê? Isso nos mostra acerca de busca distante. E quando eu falo busca distante, eu não estou falando distante de Deus, não. Distante é que Deus queria mostrar que o povo deveria ter uma busca ao nosso Senhor. Assim como o estoraque estava longe, distante, de difícil acesso, não estava fácil, assim também é a presença do nosso Senhor, o nosso Deus. Nós devemos buscar a Ele, nós devemos nos movimentar, sair do acomodismo. Às vezes é muito fácil orar na coberta da nossa cama, na ponta do sofá onde tem o tapete. Mas coisa boa é quando nós nos reunimos como igreja e vamos interceder, orar, buscar, porque daí sim Deus Ele vai ouvir a nossa oração. Então o que Deus estava dizendo isso? Estava dizendo assim: meus filhos, é necessário que vocês se mexam, se locomovam, não fiquem acomodados. É necessário se movimentar, porque o estoraque não estava no chão perto, próximo, não. Deveria sair do deserto e buscar, aleluias, a presença do Senhor. É da mesma maneira, nós devemos buscar a presença do Senhor a todo momento, a todo tempo. E se tem uma coisa que na palavra de Deus diz assim, na palavra do Senhor nos diz: aquele que busca, encontra. Aquele que busca, encontra. Então, meu irmão, se você quer buscar a presença do Senhor, se você buscar, você vai encontrar. Aleluia. Você já ouviu aquele ditado? Quem procura, está vendo como é que você sabe? E por que nós não procuramos a Deus? Queremos as coisas facilitadas no século 21. Seja para louvar, seja para pregar, seja para ser um obreiro, seja para fazer comida. Hoje em dia, meu irmão, você quer fazer qualquer receita, eu faço. Você procura lá no YouTube e coloca como fazer um bolo, tal, já está lá a receita pronta. Até quem nunca fez faz um bolo. Mas para aquele mais antigo, fala: não, a receita é você tem que amassar,
tem que jogar farinha, tem que colocar ali, bater. Essa é a busca que devemos ter ao nosso Deus. Não podemos profanar a presença do nosso Deus de qualquer maneira, não. Devemos buscar. É uma busca distante. Agora, olha ali, ônica. A ônica é um líquido extraído de uma concha encontrada no Mar Vermelho. Meu Deus. Isso nos fala de busca profunda. Agora preste atenção. Deus deu os ingredientes, Deus deu as especiarias, e coube a eles, quem iria fazer a receita, buscar aonde estava. Deus não falou onde estava. Deus não falou, olha, vai lá no deserto, 100 quilômetros, igual o Waze, GPS fala, a 300 metros vira à direita, vira à esquerda. Não. Por quê? Porque é necessário buscar. Deus queria que o seu povo se movimentasse, andasse, saía do lugar, não ficasse estagnado, meu irmão. Hoje em dia nós vemos que são muitas as pessoas que ficam estagnadas. Eu quero uma bênção, mas não se movimenta. Meu irmão, até o relógio parado, ele acerta 2 vezes no dia. Olha lá, era necessário o quê? Buscar o líquido na onde? No Mar Vermelho. Mas aonde que ele estava? Lá na profundeza, lá no fundo. Por que não estava logo na pontinha, né? Por que se a ônica não estava logo no início ali? Pelo menos uns 2 metros assim, é mais fácil de achar. Não. Porque a presença do Senhor, meu irmão, é necessário a nós nos aprofundarmos, aleluias. É necessário nós mergulharmos na presença do Senhor para assim encontrarmos. São muitas as pessoas que já estão satisfeitas com a sua vida espiritual, como estão vivendo, porque estão com água nos artelhos, mas elas já estão satisfeitas, não querem mais. Não, tá bom, eu tenho água no artelho. Outras têm água no joelho, falam, olha, já tenho água no joelho, tá ótimo para mim, eu cheguei até aqui, tá boa. Outros têm água nos lombos e já está contente. Mas deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, existe um oceano preparado para mim e para você, para nós mergulharmos na presença de Deus, aleluias. O Senhor não está aqui na superfície, não. É necessário nós mergulharmos na presença dEle, porque Ele está, aleluias, nas profundezas. A presença dEle não está fácil. É por isso que nós ouvimos tantas pessoas falar, nossa, orar está tão difícil. E está mesmo, meu irmão. Se você não procurar nas profundezas, você não vai encontrar. É necessário nós buscarmos ao Senhor profundamente, como igreja, aleluias. E ali no Gálbano, olha o que nos diz. O Gálbano é uma planta encontrada na Arábia, ou seja, no deserto. Não é fácil buscar a Deus na onde? No deserto. Meu irmão, todos esses 3 itens era de fácil acesso, era ou não era? Era ou não era? Não, né? Não era de fácil acesso. Por quê? Porque as coisas de Deus é da mesma maneira. Meu irmão, se você precisa de uma vitória, você não pode ficar acomodado na sua casa assistindo essa EBT, ou, quem sabe, parado, estagnado, pensando que as coisas vão cair do céu. Não, é necessário nós agirmos, é necessário nós nos movimentarmos. Nós vemos na passagem, e eu abro aqui um parênteses na lição, que quando Jesus estava passando, curando os enfermos, os leprosos, os cegos, nós vemos que uma mulher ouviu que Jesus ia passar, e a Bíblia diz que essa mulher era uma mulher de um fluxo de sangue. Primeira coisa, se alguém descobrisse que ela tinha fluxo de sangue, ela seria apedrejada, porque ela deveria ficar separada.
Só que o que ela falou? Ela falou assim: eu preciso buscar a presença dele, porque eu sei que na presença dele eu vou ter a minha cura. Mas ela não ficou parada igual muitos ficam, não. Ela viu Jesus passar, ela falou: olha, Jesus está passando ali agora, se eu tocar nele eu sou curada. Mas uma coisa que eu aprendo aqui nesta passagem é que ela pensou, mas ela não ficou só no pensamento. Ela fez o quê? Ela agiu, ela correu, aleluias. E a Bíblia nos diz ali que os discípulos estavam ali apertando, não estava fácil o acesso, chegar a Jesus. Mas ela falou: mas se eu tocar no pé, na hora, eu sei que eu vou ser curada. Meu irmão, ela se jogou, ela mergulhou, ela falou: eu sei que aqui, se eu tocar, eu não vou ser da mesma maneira. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus está passando bem aí do seu lado. Jesus está passando bem aqui no meio dos louvores. Às vezes você precisa de alguma coisa. Fala: olha, quem sabe se Jesus pudesse me ajudar. Meu irmão, Jesus está passando do seu lado e você não se joga, você não toca na orla dele. Como queremos vencer? Como queremos um milagre se não agirmos? Então é necessário nós fazermos igual esta mulher. Não ficar apenas pensando, mas agir, se jogar. Deixa eu pensar, meu irmão. Pode deixar pensar, falar: mas essa mulher é maluca, é doida. É doida, mas ela alcançou um milagre que ela precisa, aleluias. Muitos estão chamando o povo de Deus de doido, de pessoas malucas, mas são essas pessoas que vão fazer a diferença aqui na terra, aleluias. São essas pessoas que fazem a diferença para o reino de Deus. Fecha parênteses. Então nós vemos aí, o gálbano é uma planta encontrada na Arábia, ou seja, no deserto. Meu irmão, quem aqui gosta de ficar no deserto? Ninguém gosta de deserto. Por quê? Porque deserto é um local terrível, quente. Não tem água, não tem shopping, não tem centro comercial e não tem Wi-Fi, que por acaso muitos aí vai ficar depressivo, porque no deserto não tem Wi-Fi. Então não tem como você entrar no WhatsApp, não tem como você entrar no Instagram, não tem como você ver nada, não tem. No deserto não tem. Você vai entrar, você vai abrir seu telemóvel, não vai ter internet não. No deserto não tem nada. Nada. Mas aonde eles tinham que buscar ali, o gálbano? É no deserto. Mas olha só, não é fácil buscar a Deus no deserto. Agora precisamos entender uma coisa. O povo de Deus, que é o povo hebreu que saiu do Egito, eles estavam aonde? Eles saíram do Egito e foram para vamos lá, eles foram para o deserto, né? Agora, acabei de falar que deserto não tinha água, não tinha shopping, não tinha centro comercial, não tinha nada. Me diz aí, o que faltou para o povo que estava no deserto? Faltou alguma coisa? Diga aí, faltou? Faltou roupa? Faltou alimento? Faltou água? Não faltou, meu irmão. Meu irmão, se não faltou para um povo que murmurava todo dia, que a Bíblia diz que as roupas e o sapato cresciam junto com eles. Pão de manhã, à tarde carne. Pão de manhã, à tarde carne. De manhã um sol terrível, então Deus vai mandar uma nuvem para proteger. À noite um frio terrível, então Deus vai mandar uma coluna de fogo para proteger. Aleluia. Nenhuma fera, nenhum animal vai tocar no meu povo escolhido. Se este povo que estava no deserto, eles tiveram tudo e não faltaram nada, meu irmão, deixa eu perguntar, por que você acha que vai faltar na sua vida? Aleluia. Por que você acha que você é diferente do povo de Deus? Não, você pertence ao povo de Deus. Agora, eu vejo muitas pessoas falar: eu estou nesse deserto, Senhor, me tira desse deserto, eu vou morrer. Não, meu irmão, Deus não vai tirar ninguém do deserto. E pasme com o que eu vou dizer aqui nessa noite: 99% das vezes é Deus que coloca você no deserto. Porque deserto é lugar de comunhão, é lugar de experiência. Deserto não é lugar de você morrer no deserto, mas é lugar de você ter comunhão com Deus. Porque quando Deus colocou o povo no deserto, o que Deus estava querendo dizer? Estava querendo dizer assim: meu povo que tem que se achegar a mim, porque eu tenho uma terra para mostrar. Meu irmão,
deserto não é lugar de morte, mas é lugar de experiência. Eu sei que muitas pessoas estão passando pelo deserto nesta noite, e quem sabe na sua vida, no seu dia a dia, você já passou pelo deserto, mas escute isso: Deus não quer que este deserto você morra, mas neste deserto que você passa, é uma experiência para quando Ele te colocar lá, você lembrar, não com tristeza, mas você vai lembrar dizendo: eu estava no deserto, mas lá não me faltou nada. Eu estava no deserto, mas lá Ele proveu. Eu estava no deserto, mas hoje eu estou aqui porque Ele provê todas as coisas. Então vemos que o Gálbano estava no deserto. Não é fácil, mas é necessário buscarmos, aleluias, a Deus também no deserto. Lá em Salmo de número 63, a Bíblia diz que Davi se encontrava num deserto, e esse deserto era um deserto distante, longe, no lugar mais baixo da terra, ali em Israel, perto ali do Mar Morto, ali em um deserto que chama deserto da Judéia. Ele estava ali fugindo de Saul, e a Bíblia diz que ali os historiadores, eles falam que ninguém queria ir naquele deserto, porque aquele deserto ali chegava a 50 graus Celsius, 51 e por aí ia. Ou seja, quem não tivesse ali uma experiência, morreria naquele deserto. Só que o que a Bíblia fala? Lá em Salmo 63, Davi está bem lá no deserto, e ele está dizendo: de madrugada, Senhor, eu te buscarei, aleluias. De madrugada, Senhor, eu te buscarei neste deserto. A minha alma anseia pela tua presença. A minha alma anseia pela tua presença. Eu estou neste deserto, Senhor, mas a minha alma anseia pela tua presença. Eu tenho sede da tua casa, ó Senhor. Você deu glória, mas você não entendeu. Davi era o quê? Ele era rei, não era? O que falta no palácio? Me diz aí. Falta alguma coisa no palácio? Davi não estava dizendo que estava com saudade do palácio. Davi estava dizendo que estava com saudade da presença de Deus. Oh, meu irmão, quando você souber o que é ter saudade da presença do Senhor, você, meu irmão, não vai perder um dia de oração, as orações, você vai se desmanchar na presença dEle, porque você vai comprovar que nós não precisamos de nada, assim como os levitas aqui quando ministram dizem, e realmente nós não precisamos de mais nada, senão a presença de Deus, aleluias. A presença de Deus é tudo nas nossas vidas, oh, aleluias. Então olha só, nós vemos aí que 3 especiarias eram de difícil acesso, e Deus queria dizer com cada uma delas que Ele queria que o povo chegasse até a Ele. Agora, vamos passar o lugar santíssimo aqui no subtópico 4, a cerimônia. Olha aí, o incenso só podia ser queimado com as brasas do altar de... segura isso então. E já de posse das brasas, o sumo sacerdote queimava o incenso no altar de incenso ou altar de ouro. Agora, nós vemos que existem 2 altares aí, somando o tabernáculo junto com o átrio. Nós vemos que tem o altar de bronze e vemos que tem o altar de ouro, que um não tem nada a ver com o outro. Agora, por que não poderia acender um fogo num altar de ouro qualquer? Deus não queria. Por quê? Porque, como nós já vimos aqui em umas lições passadas, quando é estabelecido o tabernáculo, ali no altar de bronze ou altar de sacrifício, Deus manda fogo do céu no altar de bronze. Então aquele fogo fica queimando. E aí Deus, ele diz em Levítico capítulo 6, verso 13: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Qual fogo? O fogo que Ele mandou, a providência que Ele mandou. Então nós vemos já que quando os filhos do sumo sacerdote Arão, Nadab e Abiú entraram
para oferecer o incenso, entraram com um fogo diferente. Não era o fogo do altar de bronze, era um fogo estranho. E Deus disse: não é para oferecer um fogo estranho. Qual fogo que é, Senhor? É o fogo que eu mandei do céu. É o fogo que eu já coloquei no altar. Meu irmão, Deus já mandou um fogo que está queimando no altar. E nós vemos aí tantas bizarrices, como foi falado nas lições passadas, tantas coisas que querem disturbar a linha das igrejas. É tanto fogo estranho. Meu irmão, teve aí até uma pergunta de um jovem em um dos sábados que nós fazemos aí, em um convívio com os jovens, falando acerca do que poderia se fazer dentro da igreja, porque a pergunta do jovem foi exatamente essa: eu vi um pastor dando uma capoeira dentro da igreja, isso pode ou não? Então nós vemos aí tantas bizarrices que chega a ser até engraçado, meu irmão. As pessoas querem fazer qualquer coisa, colocar qualquer coisa, colocar um monte de coisa, falar: não, agora vamos atrair os jovens, vamos colocar aqui umas luzes pirotécnicas para atrair jovem. Mas Deus disse na sua palavra: vós sois o sal da terra e a luz deste mundo. Meu irmão, se Deus falou que nós somos a luz, para que quer colocar escuridão aqui? Quem que gosta de ficar no escuro? Fecha os seus olhos um dia, coloca prende assim, ó, fica, vê se você aguenta. Ninguém aguenta. Os cientistas comprovaram que o ser humano, a não ser aqueles que nascem já com essa deficiência, ele não consegue ficar longe da luz, porque ele vai contrair uma série de doenças. Então, se o ser humano não consegue ficar longe da luz, o cristão não consegue ficar longe de Deus. Aleluias. O crente que é crente não consegue ficar longe da presença do Senhor. Por quê? Porque um crente longe da presença do Senhor, ele já está morto. Ele está morto. Então veja só, Deus manda o fogo no altar de bronze. Agora, vou voltar aqui para nós entendermos. Deus manda fogo aqui no altar de bronze. O sumo sacerdote aqui deveria vir com o seu incensário, pegar das brasas que estavam aqui pegando fogo aqui, ó, no altar do Senhor, colocar no seu incensário as brasas, antes de entrar no lugar santíssimo, no lugar santo, aliás. Primeiro ele deveria fazer o quê? Como foi oferecido ali? Um sacrifício, porque também Deus disse que todos os dias era para oferecer 2 cordeiros, um pela manhã e outro pela tarde. Nós já aprendemos nas aulas anteriores. E o sumo sacerdote deveria entrar 2 vezes ao dia, pela manhã para oferecer incensário e pela tarde, logo após o sacrifício do cordeiro, que era o quê? Representando o pecado do povo, então da humanidade. Aliás, quando era oferecido aqui o cordeiro, era para limpar o pecado da humanidade. Então 2 vezes ao dia, diariamente, sem parar. Quando ele pegava as brasas, colocava no seu incensário, antes de entrar no lugar santo, tinha que ir a pia ou bacia de bronze, tinha que lavar as mãos, lavar os pés, trocar as vestes, porque ele já acabou aqui, eu disse, ficar imundo, porque ele que degolou o cordeiro, e o seu sangue ele passou aqui, ó, no altar de bronze. Então ele se purificava para entrar no lugar santo. E quando ele entrava no lugar santo, com seu incensário, com a brasa, com as especiarias corretas, aleluias, ele ia diretamente aqui no altar de incenso. E a Bíblia diz que ali ele oferecia aquela adoração ao Senhor. E a Bíblia diz ali que o véu do templo separava, porque do outro lado ficava a presença de Deus. Só que quando ele estava aqui oferecendo aqui o incensário, a adoração,
aquela fumaça impregnava e começava a subir, começava a tomar conta do lugar. Aquela fumaça começava a tomar conta do lugar desde quando ele pegou ali, no altar de bronze, e ele vinha com aquela fumaça, mas ele começava ali a fazer ali o ritual, começava a balançar, e aquela fumaça começava a sair, mas aquela fumaça não ficava somente ali, ela passava pelo véu, chegava onde estava a presença do Senhor ali, na arca da aliança, e ali a presença do Senhor se manifestava, e quando a fumaça subia, o povo que estava lá fora via, a fumaça subiu, Deus recebeu as nossas orações, aleluias, a fumaça subiu, Deus vai receber, Deus ouviu, Deus vai mandar, Deus vai fazer. É isso exatamente que a revista está nos mostrando que... Uma pausa. Meu Deus, tenho vontade de pregar. Está nos mostrando que esta fumaça representa as orações dos santos. Meu irmão, aleluias. Aí a gente já pode aprender mais uma aplicabilidade. Deus não recebe a oração de qualquer um. Deus vai receber somente a oração dos santos. Como assim, evangelista? Eu não sou santo. Eu também não, meu irmão. Vou te explicar agora. Santo aquele que se purifica, aquele que busca, aquele que reconhece o seu pecado, aquele que fala assim: Senhor, eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu não mereço, mas me purifica, me limpa, me lava, Senhor, me usa de uma maneira extraordinária. Então, quando este faz esta oração, Deus vai receber a oração, ela vai subir como uma fumaça, como um cheiro suave, diretamente no trono de Deus, aleluias, e Ele vai receber as nossas orações, aleluias. Meu irmão, que lição maravilhosa. Então nós vemos ali, a nuvem do incenso cobria o propiciatório, mostrando à casa de Israel o favor divino, é isso que acabamos de falar. Então, quando era feito este ritual, esse simbolismo, representava a oração de todo o povo, a oração dos santos, aleluias, a oração daqueles que realmente sabem que são pecadores, mas reconhecem a Jesus para serem purificados de todo mal. Você sabe qual é a diferença nossa para a pessoa que está fora de Cristo? Nós pecamos igual, meu irmão, da mesma maneira. Mas eu não fumo, eu não bebo. E daí? Você mente, você fala mal do seu irmão, você negligencia a palavra do Senhor, você faz tantas coisas. E quando eu falo você, eu me incluo, eu sou o primeiro a me incluir. Não existe ninguém santo, meu irmão, ninguém é santo. Mas a nossa diferença para as pessoas que estão no mundo é que nós reconhecemos que nós não merecemos e pedimos o perdão. E a Bíblia fala: se reconhecemos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar, aleluias. A partir daí nós nos tornamos filhos e santos. A partir daí então Deus recebe as nossas orações. Você quer que a sua oração suba, meu irmão? Então preste atenção aí no que foi falado nessas lições. É necessário reconhecermos, primeiro, que somos pecadores, que não merecemos, que foi pelo favor de Cristo que nos alcançou. Então vamos caminhar para a conclusão. Sabemos que hoje, nesta lição e na lição 14, é uma lição mais reduzida, apenas com 2 pontos. Vamos caminhar para a conclusão. Conclusão: embora o incenso fosse uma parte essencial da adoração no tabernáculo e no templo, não é mais necessário para o culto da nova aliança, do novo templo, a igreja. O antigo ritual sacerdotal foi substituído pelo que ele simbolizava, as orações dos santos. Então vemos que este ritual que era feito no Antigo Testamento, nós já não fazemos mais, porque tudo
que é feito no tabernáculo no Antigo Testamento aponta, é uma tipologia, um simbolismo, aponta para a nova aliança, para Jesus Cristo. Então nós não vamos mais fazer incenso, nem buscar nada disso. Por quê? Porque quando Jesus morre, quando o véu é rasgado, a partir deste momento, eu, você, cada um de nós nos tornamos sacerdotes de Cristo, aleluias. Então não é mais necessário ninguém interceder por nós, não é necessário mais ninguém entrar no lugar santo, não, eu e você já temos acesso. Quando? Lá era 2 vezes no dia para oferecer o incenso, e 1 vez no ano para expiação de pecado. E agora, evangelista, quando é que eu posso entrar na presença do Senhor, meu irmão? Todos os dias, aleluias. Como e onde você estiver, você pode entrar na presença do Senhor. É trabalhando, é lavando a louça, é fazendo comida, é dirigindo o carro, é viajando de avião. De qualquer lugar você pode ter acesso ao nosso Pai. Não é necessário mais que o sacerdote venha e fala o que nós devemos fazer, não, porque a partir de quando Jesus rasga o véu, que ele morre, eu e você somos sacerdotes de Cristo. É o que vai dizer, olha só. Agora, não precisamos mais de mediadores sacerdotais para levar nossas orações e petições a Deus, pois podemos nos aproximar dele em nome de Pedro. De quê? De Jesus Cristo, está vendo aí? Não é em qualquer nome. Não é nome de Pedro, não é nome de Mateus, não é nome de evangelista, não é nome de pastor. Não, meu irmão, tira isso da sua cabeça. Podemos entrar pelo nome de Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele nos deu acesso. Ele foi a ponte da terra para o céu para nós. Nosso grande sumo sacerdote. Ele não é apenas nosso advogado, mas Ele próprio, o sacrifício expiatório pelos nossos pecados. Então hoje, aleluias, nós vemos que nós podemos entrar na presença do Senhor a todo momento, a toda a hora. Não tem mais tempo. Não, mas o culto é só agora, é só domingo, como é que eu vou fazer? Eu queria tanto entrar na presença do Senhor. Meu irmão, chega na sua casa e busca a presença dEle, ora, aleluias. Deus não é como o ser humano, Ele não está limitado. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão percorrendo por toda a terra, procurando o quê? Procurando um justo, procurando aquele que adora. E se ele descer, será que ele vai encontrar? E se ele descer agora, será que ele vai achar? Nós clamamos tanto, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, vem. Mas será que se Jesus descer agora nós estamos preparados? Essa fica a pergunta para você responder por você mesmo. Será que nós estamos preparados para receber? Como está a nossa vida com o nosso próximo, com o nosso irmão, com o nosso cônjuge, com os nossos pais? Hein, filhos, como é que está a sua vida com seus pais? Como está as vossas vidas com os seus líderes, com os seus pastores? Como está? Lembrando que quando Jesus estava lá naquela cruz, teve um que estava do lado dele, ele falou: Senhor, eu reconheço que eu sou pecador. É necessário reconhecer, meu irmão, porque Jesus também disse, lá no Salmo 23, se você não perdoar o seu irmão, vocês serão perdoados, é isso? Perdoai, para assim vocês serem perdoados. Tem muitas pessoas no nosso século 21, muitos homens e mulheres que não querem perdoar o irmão, o pai, a mãe, a família, mas estão caminhando na igreja. Meu irmão, não adianta. Para você alcançar o perdão, primeiro é necessário perdoar. Aleluias. Depois que Jesus veio na terra, meu irmão, ficou tudo difícil, porque no tempo da lei era o quê? Quem fosse pego no adultério tinha que ser no flagra.
E tinha que trazer. Pegou, tá aí, então apedreja. Cadê? Tem testemunha? Não tem, então não apedreja. Aí Jesus pegou, chega e fala assim: olha, se vocês desejarem no seu coração, na sua mente, já pecou. Então é necessário nós termos entendimento que o nosso Deus, Ele nos ama, e Ele quer que eu e você caminhemos para os céus. Amém? Que Deus assim abençoe a sua vida, a sua casa. Agora, a próxima aula, terça-feira, é a parte B, é a continuação desta lição. Então, hoje nós aprendemos aqui o ponto 1. Na terça-feira nós vamos aqui aprender o ponto 2, que é um ponto maravilhoso, um ponto forte desta lição. Então aqui nós aprendemos aqui os rituais, como era feito, quais especiarias era usada, de maneira como que o sumo sacerdote poderia, quem poderia entrar. Então no ponto 2 nós vamos aprender coisas fortes e tremendas, no nome de Jesus. E eu quero convidar você a não perder esta aula. Se possível, chega em casa e assiste, meu irmão, para quem sabe assim nós prestamos com excelência a Deus. Amém? Quero convidar toda a igreja para se colocar sobre seus pés, e quero passar a direção ao nosso pastor local, o pastor João Paulo, ele que estará dando continuidade nesta noite, no nome de Jesus.